Olá, povo de Deus, que nos fala aqui, nos saúda é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Salmo 33, o versículo 12, diz o seguinte: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual ele escolheu como herdade sua. Em primeiro, na letra, o significado dessa palavra quer dizer o seguinte: primeiro foi Israel, né? O povo separado por Deus, né? Herdade sua. E agora a igreja, a igreja do Senhor. E ela não é uma placa denominacional. É toda a igreja que guarda o mandamento, que aceitou Jesus como Salvador, que crê na palavra de Deus e tem um único Deus como Senhor e Deus da sua vida. Mas eu vou falar de uma causa aqui que digamos que é uma despedida minha das minhas manifestações nas redes sociais sobre política. Porque eu tenho usado meu ministério, não de forma equivocada, e nem os pastores que fazem isso a favor do bem, do patriotismo, né, estão fazendo errado. Mas muitas pessoas simples, muitas pessoas incautas, muitas pessoas que não se informam e só acreditam naquilo que a imprensa fala, é muito triste e a gente não pode se calar. Mas eu estou dizendo a vocês que a partir desse vídeo não vou mais me referir à política. Eu vou votar, eu vou apoiar, eu vou apoiar o Bolsonaro, todos que apoiarem ele, né? E na Bahia eu vou apoiar quem é contra o desgoverno que está aí. Por que eu vou falar isso? Estou falando isso. Eu não estou falando isso, gente, por causa de partidarismo. Mas vocês têm que botar a mão na consciência e parar de seguir as coisas de maneira cega, sem investigar. Você não pode acreditar em uma coisa ou em outra sem um fundamento, ou por causa de dinheiro. Porque por causa de dinheiro muitas pessoas têm fechado os olhos para muitas coisas erradas e os ouvidos para o clamor do pobre. Por causa de dinheiro. Muitos têm se corrompido e se vendido. Então chegou a hora de cada um despertar, de cada um se alinhar com a palavra de Deus. Quando ele fala de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, toda nação que busca Deus é a favor do reino de Deus, sem religiosidade maligna, porque muitos usam da religião hoje para matar. Tem muitas nações no mundo que odeiam Jesus, entendeu? Não acredito, como está no livro de João, que Deus se fez carne para resgatar sua criatura. Então, eles, através da religião deles, matam pessoas. Existem muitas ideologias de derrota, como essa atual administração, tanto no Brasil como na Bahia, são contra o reino de Deus. Eles se fingem que gostam de Deus, mas usam muitas vezes da religião para destruir alguém. O que eles usam da religião é para destruir, se pode chamar de religião, aqueles que fazem certo sacrifício para os espíritos matar pessoas ou destruir. Se pode chamar de religião. Mas o que eu quero dizer a vocês, que chegou a hora da mudança completa. Vamos fazer uma limpa no Brasil, sem violência como eles querem, entendeu? Como eles estão mentindo aí. Eu conversei com uma pessoa hoje, uma pessoa até coerente, mas em parte ainda confusa por causa dessa imprensa que se vendeu, a Rede Globo, os outros canais também, que falam que Lula está na frente nas pesquisas, mentindo. Eu vi a emissora que se diz cristã na reportagem dizer que Lula estava na frente, de pesquisa com a destruição que ele está fazendo, se pintando de bonzinho. Colocou um cara que se diz juiz aí, fazendo coisas terríveis contra a Constituição, soltando pessoas que praticam crime e prendendo pessoas que reivindicam o direito, que pedem socorro, entendeu? Ainda querem criminalizar o presidente dos Estados Unidos como que fosse um errado, dizendo ele não tem que meter o bedelho aqui. Como é que não tem, se vocês fazem isso no mundo todo? Alugam jornalista no mundo todo. Vocês fizeram isso nos Estados Unidos para tentar destruir o atual presidente. Na outra gestão, vocês usaram da outra gestão para destruir o Brasil, para proibir Bolsonaro reagir, entendeu? E hoje fica mentindo, falando na mídia tanta mentira. Todo dia o Lula inventa uma mentira. Esse cara precisa ser parado. Eu não estou desejando a morte dele, mas ele precisa ser parado. Esse cara é um criminoso. O Lula não é um presidente. Um presidente, só se for um presidente igual a Maduro,
entendeu? Aos ditadores, o da China, o da Coreia, aí ele pode ser presidente igual a eles, pode ser taxado como presidente na força, na canetada, mas não tem voto para ganhar. Então o desespero dessas pessoas praticando o mal é grande, porque eles querem praticar o mal, não querem se arrepender, ainda querem continuar praticando o mal e quer que fique aí livre, destruindo instituições, destruindo as pessoas, taxando o Brasil sem necessidade. Como nós sabemos que para poder a economia crescer, tem que se diminuir os gastos e cortar impostos, diminuir os impostos, diminuir como no outro governo foi feito. Então, não adianta fazer o mal e depois querer ser reeleito e querer na tola, no golpe. Então a nação do Brasil precisa acordar, o povo de Deus precisa acordar. Você que é pastor, que aí está dizendo que é esquerdista, que apoia um desgoverno desse, precisa acordar. Eu hoje estou fazendo a minha última manifestação, né, dessa forma. Não que eu estivesse errado quando estava manifestando, mas é porque eu tenho que dedicar meu tempo mais à pregação. Mesmo que muitos não deem crédito, porque as pessoas gostam muito, infelizmente muitos não agravando a todos, de filme de violência, reportagem de violência, de mentira, de engano, gosta de engodo. É como o diabo, o ladrão, né? Ele é comparado ao ladrão. O diabo não vem, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É o ladrão. E quando fala do ladrão, se refere a ele, ao diabo. Então tem pessoas que praticam a obra do diabo e querem a aprovação de Deus. Como é que a pessoa pratica a obra do diabo e quer a aprovação de Deus? Assim esse desgoverno na Bahia, 20 anos de desgoverno, de desmando, entendeu? Acabando com a polícia, acabando com as instituições. Aqui no Brasil, na nação também é a mesma coisa. Querendo acabar com o exército, cortando verba daqui e dali, porque todo o dinheiro dele ele fica botando no caixa dele e mandando para as outras pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz, mentindo, usando a imprensa, usando o judiciário. Graças a Deus que os Estados Unidos se libertou, né? Fez algo que foi até contra a muitos que queriam parar, tentou até matar, né, o presidente dos Estados Unidos, mas ele conseguiu através do STF lá, o Supremo Tribunal Federal de verdade lá, de vergonha, limpar, e vai limpar muito mais. E aqui não vai ser diferente, mas que cada um venha colocar a mão na consciência. Pastores, acorde, senão vocês não vão se salvar. Se vocês ficarem apoiando essa ideologia, recebendo essa pessoa na sua congregação sem que ele queira se arrepender, um viés político de destruição, dizendo que é bonzinho, mas é a favor do aborto, a favor de tanta coisa errada, que se a gente for pesquisar é terrível. Um homicida, entendeu? Só em cortar o alimento das pessoas, só em perseguir as pessoas de bem, ele é homicida. Como é que uma pessoa coloca um trabalhador na detenção com os bandidos e trata ele como um bandido sendo um trabalhador, como muitos patriotas que estão presos porque reivindicaram o direito, enquanto todos os criminosos estão sendo soltos? O Brasil precisa acordar, precisamos tirar essa corda daí, fechar o Fórum de São Paulo para que o Brasil tenha paz, para que o Brasil venha crescer. Se não fechar o Fórum de São Paulo, não limpar esses esquerdistas do Senado, entendeu? Tirar eles tudo daí, limpar, e quem sabe uma esquerda diferente, uma esquerda mesmo que proteste, mas que não seja homicida, a favor de aborto, entendeu? Uma esquerda limpa, que eu acho impossível você ser esquerdista e ser a favor da vida, ser a favor do agronegócio, ser a favor de Deus, pátria, família, liberdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que cada um coloque a mão na consciência. Acorda, Brasil! Chegou a hora de mudarmos o quadro, mudar a história do Brasil de verdade. Tirar os tiranos daí, do STF, do STE, do Legislativo, do Senado e do Executivo. Deus nos abençoe e guarde. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom Adonai.